Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Ai, que bom então. Bom, então vamos começar mais uma aula hoje. Vamos dar início à aula sobre administração de enfermagem, né? Então hoje, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre hospital. Vamos falar sobre o hospital, suas classificações, né? Quais os objetivos do hospital, certo? Ok? Bom, a matéria também já está disponível aí para vocês, certo? Então, eu vou dar uma explicação, né? Um pouco sobre objetivos e classificações dos hospitais, certo? Bom, o hospital tem como objetivo, né, o tratamento, o ensino, a pesquisas, né, dentro dos recursos humanos, né? Ou seja, o hospital ele tem como, né, o objetivo de tratamento e ensino, né, as pesquisas dentro dos recursos humanos, ok? Além disso, os hospitais têm também uma série de especialidades, certo? Bom, então vamos entender um pouquinho, né, o conceito, certo? O hospital não é um local, né, só onde tem pessoas doentes, né? Não é um local só onde há pessoas doentes, né? O hospital também tem como objetivo a cura terapêutica, certo? E também tem o objetivo da formação dos profissionais, né? Como assim a formação? Ele tem esse objetivo da formação de aprimorar, né? O aprimoramento dos profissionais através de educação continuada, certo? Bom, então já falamos, né, sobre qual o objetivo do hospital, né? Que o objetivo é não só a cura do paciente, mas como também a educação, né, e o aprimoramento dos profissionais, certo? Então, vamos falar um pouco sobre a classificação e as características, né, de cada especialidade, certo? Então, é bom também entender a classificação e os serviços, né? É bom para vocês entender essas classificações e cada serviço, né, essas entidades vão prestar, certo? Então, vamos falar um pouco sobre a administração, né? Quanto à administração do setor privado, do hospital privado. Como que é a administração do setor privado e do público. Vamos falar do privado um pouco do público também. Bom, o hospital público, né, administrado por entidades governamentais, certo? Agora, o hospital privado, né, ele é administrado por entidades particulares, né, pertencente à pessoa jurídica de direitos privados. Então, o hospital pode ser público ou privado, certo? Hoje em dia, tem hospitais que são públicos, porém, são gerenciados por instituições privadas, como uma organização social, que vai gerenciar, que vai fazer toda a parte gerencial desse hospital, certo? A parte administrativa dessa instituição. Então, seja, a parte administrativa pode ser por uma instituição privada, porém, o hospital é público. Tem isso também, pode também. Agora, vamos à classificação quanto à função, né? Qual a função, né, do hospital, certo? Então, a primeira função do hospital é a função, assim, preventiva, né? É a função de prevenir, onde os retornam após a alta para o controle, para o controle, certo? Então, essa prevenção, essa prevenção do hospital, né, prevenção da doença do paciente, ela consiste em vigilância materno-infantil, vigilância no crescimento normal da criança, adolescentes, controle às doenças normal, né, da criança e também controle das doenças transmissíveis, prevenção da invalidez mental e física, né?
Desculpa, é improvisado, é no celular, né? É assim mesmo, vamos que vamos, ok? Eu também estou me adaptando à plataforma, não é só vocês não. Desculpa aí. Vamos voltar então? Tá? Estávamos falando sobre a classificação, né? Da função. Qual a função do hospital? Ou seja, a função dele é prevenir, né? Ele trabalha na prevenção, certo? Prevenção do quê, professora? Prevenção de doença, né? Através da vigilância, né? A materna infantil. Aí vai controlando todo o crescimento da criança, até a adolescência, também controle das doenças transmissíveis. E também trabalha na prevenção, né, da invalidez mental, certo? Então, hospital, enquanto órgão, é pertencente ao Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde, como órgão que tem uma série de programas e protocolos, certo? O hospital tem uma série de programas e protocolos. Em situação de pesquisa, né, porque ele também tem a função, o objetivo de pesquisas, né? Esse objetivo de pesquisas também é, né, para prevenção, como o nível primário, entendeu? Que tem como objetivo da promoção, proteção e prevenção e recuperação da população, né? A prevenção primária é isso, né? Ela trabalha com a prevenção, né? A proteção e a promoção da saúde e a reabilitação da saúde da população, certo? Então, agora vamos falar um pouco sobre o hospital secundário, certo? O hospital secundário, ele também trata o paciente de maneira de internações, certo? O hospital secundário. Então, ele trabalha com internações, ou seja, né, ele também assume a função preventiva e educativa, através da educação sanitária e prática da saúde pública, visando o paciente, família e comunidade, sob o ponto de vista de formação e aperfeiçoamento profissional da saúde, pois é onde se coloca em prática os conhecimentos teóricos, práticas e inovações relacionadas à saúde, certo? Então, a instituição hospitalar tem a função de educar, né, a continuar a formação dos indivíduos, né, dos recursos humanos que atuam ali. E também, no setor da educação continuada, permanente, que sistematicamente se apresenta treinamentos, né, no hospital, palestras, aulas, ou seja, então essa educação continuada, ela se apresenta como, né, treinamentos, palestras, aula ao corpo profissional ali presente, para que esse profissional se aprimore, certo? Seus conhecimentos, como também nos avanços tecnológicos, né? Precisa sempre, o profissional da área da saúde, ele está sempre se inovando, ele tem que estar sempre buscando esse conhecimento, certo? Nunca vai parar de estudar, sempre está se atualizando. Então, o hospital, ele fornece para o profissional, né, essa educação continuada, certo? O profissional está sempre atualizado, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre pesquisas científicas, né? Como uma série de artigos são produzidos e muitos deles têm como hospital a base de dados, certo? Então, seja para avaliação de paciente, estudo de controle, o hospital também serve como fonte de pesquisas, né? Pesquisas que vão servir de base, né? Para estudo das doenças, formas de prevenção de doença. Então, o hospital é ali também que se faz a pesquisa.
certo? Então, tá. Então, agora vamos falar sobre a reabilitação. A reabilitação, ela vem através, né, do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, né, da atenção da cura terapêutica. Hospitais, ele se torna um catalisador para que esse indivíduo, outrora enfermo, se reabilite, né, e seja novamente inserido dentro do contexto socioeconômico, né. Agora vamos falar um pouco sobre a função curativa. A função curativa faz com que a função principal, né, do hospital seja o tratamento de qualquer natureza de doença. O ideal seria que o indivíduo não adoeça, ou que se tiver... Bom, o ideal mesmo seria que o indivíduo não adoeça, certo? Mas, né, por falta de uma monitorização, né, através da atenção básica, né, atenção primária, então, por isso acontece, né. Então, dentro do hospital, você terá paciente que busca uma atenção secundária em virtude a carência, né, a incapacidade do Estado em tratar a doença antes que ela aconteça, né? Ou seja, prevenir o adoecimento. Se o Estado, né, focasse mais na saúde e trabalhasse mais na prevenção da doença, então os hospitais, ele não iria, né, ter toda essa demanda que tem hoje, né? Porque seria muito bom trabalhar com a prevenção, né? Melhor que a doença. Não precisa esperar a doença chegar, né? Então é isso, certo? A classificação quanto à unidade. Vamos falar um pouco sobre especialidades médicas básicas. As especialidades médicas são 5, né? Então, temos a clínica médica, clínica cirúrgica, clínica ginecológica, obstétrica e clínica pediátrica. O que é isso, né? Essas 5 especialidades. Então, todo hospital geral tem essas 5 clínicas dentro do atendimento, né? Dentro do atendimento clínico, certo? Então, todo hospital geral tem esse corpo clínico lá dentro da sua unidade, certo? O paciente chega com um diagnóstico, vamos supor, o paciente chega com um diagnóstico de AVC, um infarto agudo do miocárdio, certo? Então, o corpo clínico da instituição vai atender esse paciente, né, que chega com essa patologia. Ou com trauma, que tem que fazer algum outro tratamento terapêutico, ou uma doença cirúrgica, certo? Então, a instituição tem esse corpo clínico que pode atender esse paciente. Então, esse é o hospital geral. Dentro do hospital geral, tem o seu corpo clínico, né, que é o corpo clínico de base, né? Vai ter lá o cirurgião, vai ter lá a clínica médica, vai ter o clínico pediátrico, vai ter o clínico obstétrico, certo? Ginecologista. Perdão, aconteceu de novo, mas vamos lá, certo? Então, falamos do hospital geral, certo? Que o paciente vai chegar lá com infarto agudo do miocárdio, vai chegar lá com AVC, então vai ter um corpo clínico que vai atender esse paciente, ok? Aí também vai ter o corpo cirúrgico, que vai chegar lá a gestante, certo? E vai poder atender o paciente. Agora, o hospital especializado, né? Vamos supor, o paciente se desloca do hospital geral com um quadro de cansaço, prostração, ataque cardíaco. Então, é feito vários exames, né? E se diagnostica lá um problema hematológico desse paciente. Ele está lá no hospital geral, certo?
Ele chega lá prostrado, cansado, né? E aí é feito vários exames nele e consta um diagnóstico hematológico, um problema hematológico nesse paciente. Então, nesse hospital geral, não tem um especialista, um corpo especializado para essa doença, certo? Então, o que acontece com esse indivíduo, né? Então, esse hospital geral, né, vai regularizar, né, todo o sistema de vaga, certo? E vai solicitar transferência para um hospital especializado em doenças hematológicas, aonde esse paciente possa ser melhor atendido, né? Então, esse paciente que outrora foi admitido no hospital geral vai ser encaminhado para um hospital especialidade, onde há recursos tecnológicos e corpo clínico especialista, certo? Nesse tipo de patologia. Então, é isso, certo? Que a gente falou, a função do hospital, né? O objetivo do hospital, a função do hospital, certo? E quais as suas classificações, né? E quais atendimentos de acordo com as suas características de classificação. Ok? Bom, a matéria está aí para vocês no portal, certo? Tenha uma boa aula e até!